qualquer outra forma de comunicação descortês para com os seus pares subordinados, superiores e público em geral. 8. Deixar de portar, quando em serviço, a identidade funcional. 9. Maltratar animais. 10. Deixar de encaminhar documento no prazo legal. 11. Suprepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas, ou ainda usar indevidamente medalhas desportivas, distintivos ou condecorações ressalvadas as atribuídas pela própria Guarda Civil Municipal. 12. Deixar de zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. 13. Transportar na viatura que esteja sob seu comando ou responsabilidade pessoal o material sem autorização do superior hierárquico. 14. Ofender integramente da Guarda Civil Municipal em função superior, igual ou subordinada, bem como qualquer do povo, com atos, palavras ou gestos. 15. Dormir em serviço, salvo quando autorizado. 16. Fumar em local não permitido. 17. Tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os permitidos em local sob administração policial ou em qualquer outro quando uniformizado. E 18. Usar vestuário incompatível com a função ou descurar do asseio próprio. Artigo 15. São infrações disciplinares de natureza média. 1. Deixar de comunicar quando em serviço ao superior imediato ou na sua ausência o outro superior informação sobre alterações relevantes e dinâmica laboral, logo que dela tenha conhecimento. 2. Deixar de dar informações em processos quando lhe competir. 3. Encaminhar documento a superior hierárquico comunicando infração disciplinar inexistente ou instaurar procedimento administrativo disciplinar sem indícios de fundamento fático. 4. Desempenhar inadequadamente suas funções por imprudência ou negligência. 5. Afastar-se, ainda que momentaneamente sem motivo justificado, do local em que se deva encontrar-se por força de ordens ou disposições legais. 6. Deixar de apresentar-se nos prazos estabelecidos sem motivo justificado nos locais em que deva comparecer. 7. Representar a instituição em qualquer ato sem estar autorizado. 8. Assumir compromisso pela guarnição da Guarda Civil Municipal de Tianguá, que comanda ou em que serve sem estar autorizado. 9. Dirigir veículo da Guarda Civil Municipal de Tianguá com negligência, imprudência ou imperícia. 10. Designar ou manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou companheira, ou parente até o 2º grau. 11. Executar ou determinar manobras perigosas com as viaturas. Introduzir ou tentar introduzir bebidas alcoólicas nos dependentes da Guarda Civil Municipal ou ingerir bebidas alcoólicas estando em serviço. 13. Portar arma estando em trajes civis sem o cuidado de ocultá-la, em sendo este o caso. 14. Disparar arma de fogo por descuido. 15. Suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se por meios ilícitos para dificultar sua identificação. 16. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado sem justo motivo. 17. Usar armamento, munição ou equipamento não autorizado. 18. Deixar de cumprir ou retardar serviço ou ordem legal. 19. Faltar sem motivo justificado e serviço de que deva comparecer, causando prejuízo ao município. 20. Deixar de punir o transgressor da disciplina, salvo se houver causa de justificação. 21. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever. 22. Desrespeitar regras de trânsito do tráfego aéreo ou de navegação marítima, lacustre ou fluvial. 23. Não ter o devido zelo, danificar, extraviar ou inutilizar por ação ou omissão bens ou animais pertencentes ao patrimônio público ou particular que estejam ou não sob a responsabilidade. A não observância do uniforme determinado, bem como a falta de qualquer uma das peças, equipamentos e acessórios que compõem a má conservação e apresentação. Artigo 16. São infrações disciplinares de natureza grave.
1. Desempenhar inadequadamente suas funções de modo intencional. 2. Deixar de instaurar o devido procedimento para apuração das transgressões disciplinares e que tiver conhecimento. 3. Dificultar o servidor da Guarda Civil Municipal de Tianguá, em função subordinada à apresentação de recursos ou o exercício do direito de petição. 4. Fazer com a administração municipal direta ou indireta contratos ou negócios de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviço com fins lucrativos por si ou como representante de terceiros. 5. Disparar arma de fogo desnecessariamente. 6. Praticar violência em serviço ou em razão dele contra servidores ou particulares, salvo-se em legítima defesa. 7. Maltratar a pessoa detida ou sob sua guarda ou responsabilidade. 8. Contribuir para que presos conservem em seu poder objetos não permitidos. 9. Violar ou tentar violar qualquer repartição da Guarda Civil Municipal de Tianguá sem motivo justificado. 10. Retirar ou tentar retirar ou empregar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento, material, objeto, animal ou equipamento do Serviço Público Municipal, sem ordem dos respectivos responsáveis ou para fins particulares. 9. Danificar intencionalmente documentos ou objetos pertencentes ao município de Tianguá. 12. Descumprir preceitos legais durante a prisão ou custódia de preso, em sendo este o caso. 13. Usar expressões jocosas ou pejorativas que atentem contra a etnia, religião, credo ou orientação sexual. 14. Aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal de autoridade competente. 15. Da ordem legal ou claramente inexequível. 16. Participar de gerência ou administração de empresa privada da segurança. 17. Referir-se depreciativamente em informações, parecer, despacho pela imprensa ou qualquer outro meio de divulgação às ordens legais. 18. Determinar a execução do serviço não previsto em lei ou regulamento. 19. Valer-se ou fazer uso do cargo, função ou emprego público para obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou prejudicar o bom andamento do serviço. 20. Praticar assédio sexual ou moral. 21. Violar ou deixar de preservar o local do crime. 22. Procurar a parte interessada em ocorrência policial para a obtenção de vantagens indevidas. 23. Deixar de tomar providências para garantir a integridade física da pessoa detida. 24. Liberar a pessoa detida ou dispensar parte da ocorrência sem atribuição legal para tanto. 25. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos afetos à Guarda Civil Municipal de Tianguá que possam concorrer para comprometer a segurança pública. 26. Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos, pelos atos praticados por servidor da Guarda Civil Municipal de Tianguá, em função do subordinado que agir em cumprimento de sua ordem. 27. Omitir em qualquer documento dados indispensáveis ou esclarecimento dos fatos. 28. Ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas em procedimento penal, civil ou administrativo. 29. Participar de gerência ou administração de empresas bancárias ou indústrias ou sociedades comerciais que manifestem relações comerciais com o município, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da unidade de serviço em que esteja lotado. 30. Acumular ilicitamente cargos ou funções públicas, se aprovada a má-fé. 31. Trabalhar em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas. 32. Deixar de comunicar ato ou fato irregular de natureza grave, que presenciar mesmo quando não lhe couber intervir. Disparar arma de fogo por descuido, quando do ato regular, morte ou lesão, integridade física a terceiro. Parágrafo único. Também são consideradas transgressões ou ações ou omissões não especificadas nesse Código, que também violem os valores e a ética das guardas civis municipais. Subseção 2, das sanções disciplinares. Artigo 17. As sanções disciplinares aplicáveis aos servidores da Guarda Civil Municipal de Tianguá, Ceará, são: advertência, repreensão, suspensão e demissão. Subseção 3, da advertência. Artigo 18. A pena de advertência é a forma mais branda
das sanções disciplinares e será aplicada verbalmente ou por escrito para as faltas de natureza leve. Quando aplicada por escrito, deverá ser registrada no assentamento funcional do servidor, sendo considerada para os efeitos de progressão da carreira. Subseção 4 da repreensão. Artigo 19. A pena de repreensão será aplicada por escrito ao servidor reincidente na prática de infrações de natureza leve e terá publicidade no canal oficial, diário oficial ou equivalente do município e em eventual boletim interno da corporação, devendo igualmente ser averbada no assentamento funcional do servidor para os efeitos de progressão na carreira. Subseção 5 da suspensão. Artigo 20. A pena de suspensão que não excederá 30 dias será aplicada às infrações de natureza média e grave, terá publicação ao canal oficial do município e em eventual boletim interno da corporação, devendo igualmente ser averbada no assentamento funcional do servidor para os efeitos de progressão na carreira. Parágrafo 1. As suspensões de 1 a 15 dias serão sempre relacionadas às infrações de natureza média. 2. As suspensões de 15 a 30 dias serão aplicáveis às infrações de natureza grave. 3. A condenação e pena suspensiva superior a 15 dias sujeitará o servidor à participação compulsória em programa de requalificação com a finalidade de resgatar e fixar os municípios que regem a corporação, bem como os valores relativos à infração disciplinar específica que deu origem à sanção. Artigo 21. Durante o período de cumprimento da suspensão, o servidor da Guarda Civil Municipal de Tianguá perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo ou função. Parágrafo 1. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, sendo o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em exercício, sem prejuízo do disposto do parágrafo 3º do artigo antecedente desta lei. Parágrafo 2. A multa não poderá exceder a metade dos vencimentos do servidor, nem perdurar por mais de 30 dias. Subseção da demissão. Artigo 22. Será aplicada a pena de demissão ao servidor que faltar injustificavelmente ao serviço por 30 dias consecutivos, faltar ao serviço sem justificativa por mais de 120 dias contínuos ou não durante o ano, repetir a prática de infrações de natureza grave, demonstrar ineficiência intencional e reiterada no cumprimento das funções, praticar em serviço ou razão dele atos atentatórios à vida e à integridade física de qualquer pessoa, salvo em legítima defesa, praticar ou associar-se ao trem para a prática de crimes tipificamente em lei, lesar o patrimônio ou cofres públicos, conceder vantagens ilícitas valendo-se da função pública, receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Artigo 23. As penalidades poderão ser abrandadas pela autoridade que as tiver de aplicar, levadas em conta as circunstâncias de falta disciplinar e o interior comportamento do servidor. Artigo 24. Uma vez submetido a inquérito administrativo, o servidor só poderá ser demitido a pedido depois de ocorrida absolvição ou após o cumprimento da penalidade que lhe houver sido imposta. Artigo 25. O processo disciplinar para apuração de falta que enseja a aplicação de pena e a demissão será processo da Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Tianguá, caso haja, e remetido no gabinete do prefeito para julgamento nos termos da legislação municipal. Subseção da remoção temporária. Artigo 26. Nos casos de apuração de infração de natureza grave, que possa ensejar a aplicação de pena de demissão, o secretário municipal titular da secretária que a Guarda Civil Municipal estiver vinculada, poderá determinar cautelarmente a remoção temporária do servidor para que desenvolva suas funções em outro setor, até a conclusão do procedimento administrativo disciplinar instaurado. Parágrafo único. A remoção temporária não implicará na perda das vantagens e direitos decorrentes do cargo ou função e nem terá caráter punitivo, sendo cabível somente quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade da infração. Seção 5 das regras gerais sobre o procedimento disciplinar, seção 1 da parte de seus procuradores. Artigo 27.
A parte poderá constituir advogado legalmente habilitado para acompanhar os termos dos procedimentos disciplinares de seu interesse. Se não o fizer, lhe será destinado defensor dativo, que não terá poderes para receber citações e confessar. Artigo 28. Todo servidor que for parte em procedimento disciplinar será citado, sob pena de nulidade do procedimento, para dele participar e defender-se nos termos da lei. Parágrafo único. O comparecimento espontâneo da parte em qualquer ato que implique ciência inequívoca a respeito da instauração do procedimento administrativo superem a necessidade de realização de licitação. Artigo 29. A citação far-se-á por entrega pessoal do mandato sempre que o servidor estiver em exercício. Por correspondência, quando o servidor não estiver em exercício ou residir fora do município, devendo o mandato ser encaminhado com aviso de recebimento para o endereço de seu domicílio constante do cadastro da sua unidade de lotação, ou por edital, estando o servidor em local incerto ou não sabido, ou não sendo encontrado por 2 vezes no endereço de seu domicílio, descrito no cadastro de sua unidade de lotação divulgado no meio oficial do município durante 3 oportunidades consecutivas no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O mandato de citação será acompanhado da cópia da denúncia administrativa, que dele fará parte integralmente e complementar. Parágrafo 2. A intimidação de servidor em efetivo exercício será feita na forma dos incisos 1 e 2 deste artigo. Subseção 3 dos prazos. Artigo 30. Os prazos são contínuos, contam-se a partir do 1º dia útil subsequente à citação ou intimação, não se interrompendo nos feriados, e serão computados, excluindo-se o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o 1º dia útil, se o vencimento cair em final de semana, feriado, ponto facultativo, municipal, ou se o expediente administrativo for encerrado antes do horário normal. Artigo 31. Decorrido o prazo, extingue-se para a parte automaticamente o direito de praticar o ato, salvo se esta provar que não realizou por evento imprevisto, alheio à sua vontade, ou a do seu procurador, hipótese em que o presidente da comissão processante permitirá a prática do ato, assinalando o prazo para tanto. Artigo 32. Não havendo disposições expressas nesta lei e nem assinalação de prazo pelo presidente da comissão processante, o prazo para a prática dos atos no procedimento disciplinar, o cargo da parte será de 48 horas. Parágrafo único. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente a seu favor. Artigo 33. Quando no mesmo procedimento disciplinar houver mais de uma parte, os prazos serão comuns, exceto para as razões finais, quando será contado em dobro se houver diferentes advogados. Parágrafo 1º. Havendo no processo até 2 defensores, estes apresentarão alegações finais, sucessivamente no prazo de 10 dias cada um. Parágrafo 2. Havendo mais de 2 defensores, caberá ao presidente da comissão processante conceder, mediante despacho nos autos, prazo para vista fora da repartição, designando data única para apresentação dos memoriais de defesa da repartição. Subseção de número 4 das provas. Artigo 34. Todos os meios de prova admitidos em direito e moralmente legítimos são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos. Artigo 35. Caberá à parte que impugnar a prova produzir a perícia necessária à comprovação do alegado. Artigo 36. A prova testemunhal é sempre admissível, podendo ser indeferida pelo presidente da comissão processante. 1. Se os fatos sobre os quais serão adquiridas as testemunhas forem provados por documentos, ou 2. Quando os fatos só puderem ser provados por documentos ou perícia. Artigo 37. Compete à parte entregar à comissão processante, no prazo para a defesa de 10 dias, o rol das testemunhas de defesa, indicando seu nome completo, endereço e respectivo código de endereçamento postal e CEP.
Parágrafo 1. Se a testemunha for servidor municipal, deverá a parte indicar o nome completo, unidade de lotação e o número da sua matrícula. 2. Depois de apresentado o rol de testemunhas, a parte poderá substituí-las até a data da audiência designada, com a condição de ficar sob sua responsabilidade levá-las à audiência. Artigo 38. Cada parte poderá arrolar no máximo 4 testemunhas. Artigo 39. As testemunhas serão ouvidas, de preferência, primeiramente as 2 comissões processantes e após o da parte. Artigo 40. As testemunhas deporão em audiência perante o presidente da comissão processante, os comissários e o defensor constituído, e, na sua ausência, o defensor datativo. Artigo 41.